Olá pessoal, bem-vindos por aqui. Mais um pastor se declarando aí inclusivo e dizendo que a sua igreja é inclusivo. Para quem não sabe o que quer dizer esse termo inclusivo, é um termo criado para acomodar a agenda LGBT, e o pastor se declarou e declarou a sua igreja inclusiva. O vídeo é um vídeo recente. Ou você tem uma tia que por algum motivo foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual, eu quero dizer para vocês hoje que estão aqui, que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva, e que aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai julgar você, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nesta comunidade. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão. Fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. Pastor e igreja inclusiva quer dizer acolher as pessoas sem que elas tenham que mudar de vida, mudar o seu comportamento. É acolher as pessoas, que é bom, a igreja tem que acolher, mas nesse caso os inclusivos, eles não ensinam, os pastores inclusivos não ensinam que as pessoas têm que mudar o seu padrão, o seu comportamento. E é totalmente diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver aqui a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 1 ao 11, um texto bastante conhecido, mas nos ensina exatamente o oposto do inclusivismo do século XXI. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, veja bem, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés nos ordenou que as mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno, vá e não peques. Mas no último versículo, a última parte do versículo, Jesus disse: Também eu não te condeno, vá e não peques mais. Tem dois ensinos aqui. O primeiro é: eu também não te condeno. Quando o Ricardo Gondim diz que lá ninguém vai julgar, ninguém vai condenar, Jesus não condena. A igreja não deve condenar as pessoas. Nem o pessoal LGBT e nem ninguém. Não deve condenar. Deve ensinar, deve mostrar a verdade, mas não deve condenar. Isso está certo. Só que não é toda a verdade isso aqui, minha gente. Não está toda a verdade aqui nessa frase. Tem a outra parte que completa a verdade. A parte que o Senhor Jesus Cristo disse: vai e não peques mais.
precisa dizer para as pessoas, precisa dizer para todas elas que querem ir para a igreja, que querem participar da igreja, que querem ser membros da igreja, ensiná-las, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Isso não é julgar. Isso não é julgar, isso não é condenar. Dizer às pessoas, vá e não peques mais. Agora eles só querem a primeira parte. Não condena, a gente acolhe vocês aqui e nós não condenamos vocês, os irmãos não podem condenar o pessoal aí da agenda LGBT. Não, ninguém vai condenar, mas precisa ensinar outra parte. Vai e não peques mais. Porque a verdade não é somente eu não te condeno. É verdade, eu não te condeno, é verdade. Mas também é verdade o vai e não peques mais. Precisa haver a verdade completa. Alguns sinais podem estar acontecendo com o seu pastor. Ele pode estar dando alguns sinais de que está caminhando para esse caminho, para esta direção, de se tornar inclusivo e levar a sua igreja a se tornar inclusiva. Uma delas é justamente isso. Quando ele começar, se ele prega somente Deus é amor, acolhimento, e não ensina as pessoas a mudarem, a abandonar o pecado. Se ele está fazendo isto, se ele só ensina acolhimento e acolhimento, sem ensinar, e as pessoas precisam mudar, ele está aí no caminho, já no caminho avançado para se tornar inclusivo, e a sua igreja também. Outro sinal de que o seu pastor pode estar se tornando inclusivo e atender estas agendas, e também a agenda LGBT, é se ele está dizendo, ensinando que Deus não é todo poderoso. Isso é chamado de teísmo aberto. No teísmo aberto, eles ensinam que Deus não é todo poderoso. Deus não é todo onisciente, todo onipotente e todo onipresente. Por exemplo, Deus não é todo onisciente. Deus não conhece o futuro. No teísmo aberto, eles ensinam que Deus não é todo poderoso e que Deus não conhece o futuro. Ele não é todo onisciente. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. E o teísmo aberto, ele nasce na teologia do processo. O que é a teologia do processo, minha gente? Significa que Deus, ele não é transcendente. Eles ensinam que Deus pode ser qualquer coisa. É a mistura de teísmo e panteísmo. A teologia do processo é exatamente a mistura. Eles tentam conciliar elementos do teísmo com elementos do panteísmo. Eles querem juntar as duas coisas. Dessa tentativa nasceu a teologia do processo. E da teologia do processo nasceu o teísmo aberto. O teísmo aberto é filho da teologia do processo. Agora, o que isso quer dizer na prática? O que quer dizer o teísmo aberto na prática? É justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Limita Deus, tira de Deus. Considera que Deus não é todo-poderoso. Deus é apenas poderoso em alguma medida, mas ele não é todo-poderoso. Ele não é todo onisciente porque ele não sabe tudo, ele não sabe inclusive o futuro. Ele não é onipresente porque ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é chamado de teísmo aberto. Se o seu pastor começa a ensinar essas coisas, é sinal de que ele está caminhando para se tornar um pastor inclusivo e se tornar aí, levar a sua igreja a ser uma igreja inclusiva. E um terceiro sinal é se ele prega que Deus é apenas amor. Ele prega somente o amor de Deus. Ele nunca fala da justiça de Deus. Ele nunca fala do juízo de Deus. Só fala que Deus é amor. Só ensina que Deus é amor. Se ele faz isso e somente isso, ele está logo, ele vai se tornar um pastor inclusivo se Deus não tiver, se Deus não intervir aí no caminho dele e barrar e segurar ele, ele vai cair lá se tornar aí um pastor inclusivo. Então, esses três sinais, pelo menos.
O primeiro é se ele prega apenas essa parte do versículo de Jesus, da verdade de Jesus, eu não te condeno, aqui ninguém te condena, mas ele nunca diz, vai e não peques mais. Ele não prega sobre o vai e não peques mais. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é se ele prega que Deus não é todo-poderoso, se ele começa a pregar isto, é o segundo sinal. E o terceiro sinal, ele prega somente o amor. É só amor para cá, amor para lá, mas nada de justiça, nada de disciplina de Deus, nada de juízo de Deus. Compartilha este vídeo aí, por favor, compartilha aí para as pessoas tomarem conhecimento e não cair nesta armadilha.